Ó, o que nós vamos fazer? Vamos eleger o melhor treinador da atualidade. Eu não estava na reunião, não posso borrifar essa prateleira, mas será que teremos briga? Será que teremos A primeira empates? colocação, não, né? Vai ter briga. Acho que a primeira colocação vale debate, mas não tem briga. Então vamos fazer o seguinte, qual é a história ordem? Ou só vale critério da última temporada? Tem que definir isso aí, Quesada. Não, eu acho que é o melhor da atualidade. Hoje, para contratar para o teu time. Entendeu? Eu acho que uma boa pergunta para a gente usar como critério é: quem você contrataria para o seu time hoje? Porque, assim, por mais que o técnico, sei lá, nos últimos 6 meses não tá bom, mas tem um histórico que você pode considerar. Tem alguns que você vai considerar mais, outros menos. Então, acho que é um pouco por aí. Quem tá bem agora, atualidade. Isso daí, a palavra é atualidade. Ok. Não venham querer destruir a palavra. Ok. Bem, tá? E é o seguinte, é um lá em cima, é isso. 2 ou 3 no de baixo? Quantos tem? Porque tem mais. É isso que eu tô falando. Pô. Tem 13. 13. Zagallo? 13, Lê. 5, 4, 3, 1. Fiz as contas rápidas. 5, 4, 3, 1. Então vamos. Okay. Então 5 lá embaixo. Então, nós temos aí o poupa Arteta. Tempo, né? Tem Hag, bota lá embaixo. Tem Hag, pode colocar lá embaixo? Tem Hag tranquilo lá embaixo. Tranquileira. O Thiago Motta, porque tá acabando de começar. Eu acho que tá entre os 5. Né? Tá lá de baixo. Tá começando ainda, não tá testado ainda. Deve subir essa prateleira aí, o Thiago Motta. José Mourinho. José Mourinho, claro. Sim, porque o tempo passou, né? Total. E eu sofri calado. Não deu pra tirar ela não do sei, eu vou ser voto vencido se eu defender meu Momou. Eu vou ser voto vencido se eu defender o meu Momou. Você acha que o Mourinho hoje está entre os 10 melhores técnicos do futebol? Não, mas se você me perguntar assim, o que você quer o quê? O Gasperini ou o Mourinho no meu time? Eu vou te responder o Mourinho. Caramba. Eu vou falar seja feliz. Tudo bem, eu tô sendo honesto. Eu sei que vocês gostam do lado B, mas eu tô sendo honesto. Não é lado B. Eu vou falar baixinho que eu adoraria o Mourinho na seleção brasileira, mas vamos voltar aqui pro... Exatamente. Então, o Gasperini ou o Mourinho na seleção brasileira? Mourinho, sem nenhuma dúvida. No meu time, Gasperini. Cara, Rubem Amorim dá para entrar aí, porque eu tô agora olhando pro, né, assim, para cima. Exato, a gente tá olhando para cima agora, Sim. Eu não tenho nenhuma dúvida. Amorim e Gasperini? Eu volto o Simeone, hein? Então, o ponto na atualidade. Mas a atualidade, eu acho que assim, os últimos anos, né, assim, o trabalho feito, a atualidade não é semana passada. Não é a última temporada, é o que eu digo. O que é a atualidade? Então, mas então, nos últimos anos, o Gasperini mudou a Atalanta de patamar. O Simeone também. Nossa, mas não nos últimos anos recentes. Pô, mas assim, ele tem uma consistência muito grande com o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid ganhou tudo com ele, menos a Champions. Tudo. Mas eu acho que hoje ele já fez esse processo no Atlético de Madrid e ele mantém o Atlético de Madrid ali, ok. Mas se eu for pegar um recorte mais recente, na atualidade, quem acabou de fazer isso e ser campeão da Europa League foi o Gasperini. Sobre o melhor time da temporada, praticamente. Quem foi campeão? Qual foi o último título do Simeone, Tati? A La Liga em 2021. Então, se eu falar aqui qual foi o último título do Mourinho, tem vocês 2 vão acabar anos. Comigo. Não, a gente tem mais 2 vagas, né? Simeone pra mim tá acima. Simeone pra mim tá lá em cima, tá? O Rubem Amorim pra mim tá aí embaixo porque ele é o mesmo caso do Thiago Motta. Ele tem que subir. Não é o mesmo caso. Desculpe lá, não é. Não, o mesmo caso. Já foi campeão português. Só tá que conseguiu desculpar. Não, peraí. Não, pô, aqui não dá. Mas tá na mesma prateleira. O cara que é campeão, pô. Mas, Quesada, mas é campeão, mas pra mim ele tem que demonstrar muito ainda. Por exemplo, se ele tivesse aceitado sair do esporte... O Thiago Motta precisa ser campeão pra estar no mesmo lugar. Sim, mas o Thiago... Mas tava no Bolonha. Garantiu o Bolonha na Champions, pra mim é campeão, na Itália. Não ganhava 20 anos. E o Bolonha não ganha 60. Tudo bem, mas, Beckler, você tá colocando um treinador campeão. Qual que é o teu balizador, bicho? Não. Mas o treinador campeão título é balizador.
O Sporting é a terceira força de Portugal, pelo menos, quando não está para lá. O Bolonha não é a 10ª da Itália. Não, mas então, dito isso, se assim, ele ganhasse com o Bolonha, ok, essa conversa a gente abriria aqui. Não, pô, é mais difícil ganhar com o Bolonha, mas não ganhou. Ele ganhou. Mas para mim é mais difícil para o Bolonha estar entre os 4 do campeonato italiano do que o Sporting ser campeão português. Eu acho que essas dificuldades se empatam, tá? Por isso que eu acho que eles estão juntos. Acho que fazer o Bolonha chegar no G4 é tão difícil como fazer o Sporting chegar. E os chegar dois têm que subir de prateleira. Para mim é a mesma situação. Eu também acho que eles estão juntos ali. Isso. Para mim, não consigo comparar as duas coisas. Eu posso até colocar ele na quinta. Não, claro, vocês têm a opinião de vocês, eu tenho a minha. Eu posso até colocar na última prateleira, porque se a gente olhar para cima, vai ter talvez o Simeone, mas o Simeone abriria a minha outra prateleira. Eu só acho a favor do Rubem Amorim nessa, eu acho que eles estão na mesma prateleira, que ele mostrou por mais tempo já do que o Thiago Motta, né? E o Sporting foi meio que despedaçado do primeiro título português para o segundo. Nisso ali. Mas eu acho que a dificuldade de ser G4 do italiano com o Bolonha é maior do que ganhar um título português com o Sport. Dito isso, acho que tá ali. Eu discordo disso aí. Vai lá. Gasperini, né? Agora. Gasperini. E meu próximo voto é Simeone, tá? Eu entendo a defesa do Simeone como figura histórica para o Atlético de Madrid, mas tem 3 anos que o Atlético de Madrid não move de lugar, 2 anos. Assim, eu não estou olhando para os últimos 10, eu estou querendo olhar para um pouco mais da atualidade. E eu acho que o Atlético de Madrid deu uma estagnada. Não, eu concordo com o Fred totalmente. Eu abro com o Simeone. É hoje, a palavra atualidade. Eu entendo a discussão, mas hoje eu colocaria Gasperini acima do Simeone, mas eu entendo. Eu só não acho que o Simeone tinha que abrir essa, mas eu acho que ele estaria também. Cara, é muito difícil ele dar um passo à frente numa liga que tem o Real Madrid. Sim, não, mas o Atlético de Madrid poderia estar jogando pra caralho sem ser campeão. Esse é o meu ponto. O meu ponto é o que ele está mostrando. O time está entregando os resultados que o clube pede. O Atlético nunca pede título. Pede classificação para Champions. E isso ele é histórico fazendo isso. Mas o nível de jogo do time, eu espero que suba essa temporada. Mas para mim tá estagnado já faz um tempinho. Não, é aí mesmo. E o Hans Flick vem logo na sequência também, viu? Tá voltando, porque porque o Hans Flick a gente não sabe, me parece que vai fazer um bom trabalho no Barcelona, mas fez um trabalho bem ruim na seleção da Alemanha. Então, por exemplo, na atualidade, Gasperini ou Hans Flick? Gasperini, nos últimos anos, fez todos os títulos. Gasperini aqui. Tá bom, mas aí a atualidade, se a gente for por aí, eu vou botar o Rubem Amorim na frente do Hans Flick. Exatamente. Sim, mas você colocou, só que perdeu na votação. Não, eu não coloquei na frente do Hans Flick. Eu coloquei na frente do Thiago. Não, vocês compararam com o Thiago Motta. Sim. Eu comparei a prateleira aquecada. Mas na votação, não adiantou, né? É a mesma coisa comigo. Na votação eu não vou mudar. Só tô dando minha opinião também. Mas é que se a gente for contar tão ultimamente, o Rubem Amorim tem que estar lá em cima. Porque não é só tão ultimamente. Também entra um pouquinho de história, contexto e tal, e outras coisas. O Hans Flick ganhou todos os títulos possíveis. Numa temporada, né? Num ano, ganhou 6 títulos. Agora começa a complicar a coisa aqui, hein? Faltam 2 para essa prateleira. 2 para essa aí. Para mim é Inzaghi e Luiz Henrique. E olha que o Arteta não ganhou nada, hein? O Luiz Henrique, para mim, é nessa prateleira aí, porque ele já esteve mais para cima e ele precisa voltar a subir. Eu fico na dúvida entre Luiz Henrique e Arteta nessa aí. Eu não colocaria o Inzaghi aí também não, tá? Eu tô mais Luiz Henrique, não, desculpa. E Arteta. Nos últimos 2 anos... Inzaghi e Arteta. Inzaghi e Arteta. Isso. O Luiz Henrique tá ali, mas o Inzaghi... O Luiz Henrique tá ali com certeza. O Luiz Henrique tá aí, sim. A questão para mim do Inzaghi é que ele ganhou uma liga que ele teve poucos concorrentes. E o Arteta perdeu uma liga que ele teve um super concorrente. Concordo com você em relação à liga, mas a Inter, por exemplo, o que ela fez na Liga dos Campeões nos últimos... Na última eu entendo que tenha caído, mas no ano anterior, o que a Inter jogou, para mim, ela tem um ano na Liga dos Campeões que o Arsenal não tem. Mas não, jogou na temporada passada. O que conseguiu sim, exato, mas então, para mim, o trabalho do Inzaghi, hoje, na atualidade... Pô, mas assim, ele foi muito bem, eu concordo, aquela Liga dos Campeões que ele foi bem e tal, pra mim o maior mérito dele foi ter passado o grupo da morte, porque depois ele pegou um caminho de Porto, Benfica e Milan. Pô, mas atropelou, né? Confronto. Não atropelou não, passou em todos com dificuldade.
Eu acho que aquela Inter era pior do que a da temporada passada, que é o Atlético de Madrid. Era bem mais acho que o trabalho do Arteta eu acho que o trabalho do Arteta é mais complicado, tendo em vista a dificuldade da Liga e a dificuldade que a gente via o Arsenal. Porque a gente estava botando o Arsenal estava o Arsenal estava numa situação estava numa direção muito mais do Manchester United do que na direção do Manchester City. E ele empinou o barco, assim. E a Inter pegou... O Simeone, o Inzaghi pegou um bom trabalho do Conte já, né? Sim, ele pegou uma base já montada, de forma de jogar, 3-5-2, 2 atacantes por dentro, e ele melhorou isso. Por isso, para mim, o Arteta tá por cima. Eu voto no Arteta na de cima e o Inzaghi na de baixo. Também. Eu ali... Tá ali para mim. Mas e já abre com o Arteta. Arteta. Agora, aí, Xabi Alonso tá aí. Xabi Alonso tá aí, e é um cara que essa e agora, amigo, na subjetividade, para mim o Ancelotti tá lá em cima. Eu acho que aqui tem um ponto que diferencia dois dos melhores de sempre, que é o Guardiola mudou o futebol. O Guardiola mudou de atualidade ou de história? Não, as duas coisas. Na atualidade ele continua mudando o futebol. Por onde ele passou, o futebol espanhol nunca mais foi o mesmo, o futebol alemão e o futebol inglês. Se você pega hoje um time de segunda divisão do futebol brasileiro, ou ele joga tentando replicar algumas coisas, ou tentando replicar o antídoto dessas determinadas coisas. O Guardiola mudou o rumo do futebol mundial. O Ancelotti ganhou muitas coisas sem fazer nenhuma revolução. Mudando a forma do time jogar, adaptando. Acho que ele é muito... Se você tem um time genérico, o Ancelotti tende a tirar mais desse time do que o Guardiola, mas o Guardiola muda o futebol. E depois de mudar o futebol, ele continua ganhando. Então o Guardiola, além de ganhar, assim como o Ancelotti ganha muito, a última revolução do futebol foi feita por ele. Dito isso, eu vou de Ancelotti. Eu vou de Ancelotti. Porque, assim, primeiro que vencer é importante pra caramba no futebol e ele consegue realmente se adaptar a contextos. Eu acho que o bom treinador, assim como o próprio Ancelotti fala, é que consegue se adaptar ao seu time, né? E eu acho que o Ancelotti tem mais essa capacidade e mostrou essa capacidade em alguns contextos diferentes durante a carreira, e no confronto que aí você vai colocar os dois no mesmo patamar, o confronto direto acabou de acontecer. Se fosse o contrário, talvez eu votasse no Guardiola, porque a palavra é atualidade, mas o Real Madrid é campeão da La Liga, é campeão da Champions. Mas ganhou a La Liga e a Champions. Sim. Eu voto no Guardiola. Eu voto no Guardiola. Cara, tem 4 anos o Ancelotti estava no Everton. Hoje ele está no Real Madrid. Não, tudo bem, mas eu estou tentando trazer o escopo para um pouco mais de contexto. Assim. Eu acho que o Guardiola faz há tanto tempo na Premier League é algo... Cara, eu adoro o Ancelotti. Eu acho o Ancelotti o melhor técnico da última temporada do futebol. Junto com o Xabi Alonso, o Xabi ter feito o que fez com o Leverkusen é uma doideira. O Guardiola está abaixo na última temporada. Mas olhando para as últimas 2, 3, 4 temporadas, o que o Guardiola faz no Manchester City é algo virtualmente impossível. Tanto é que a gente estava debatendo aqui, depois do Guardiola não vai ter ninguém que vai fazer isso na Premier League. O Arteta não vai fazer. E até o confronto direto entre os dois dos últimos 3 anos, que o Ancelotti ganha 2, o Guardiola ganha 1, o time do Ancelotti no Guardiola, a única vez que a gente tem um claro vencedor é o dia que o Manchester City faz 4-0 no Real Madrid. Todos os outros teve uma dose de sorte para cá, uma dose de azar para lá, aqueles 2 gols do Real Madrid nos acréscimos, uma disputa de pênalti. O dia que teve que um passou por cima do outro foi o dia que o Manchester City passou por cima do Real Madrid com 4-0. Na história do futebol, eu acho que o Guardiola vai ser... Eu sempre digo que quando eles param, eles ficam ainda maiores, né? O Guardiola vai ser reconhecido talvez como o maior técnico da história do futebol, muito provavelmente vai estar neste lugar. Mas, no recorte de atualidade, eu fico com o Ancelotti, justamente porque ele conseguiu, da forma dele, que é uma forma muito específica, muito humana, eu diria, ele não se prende a absolutamente nada, ele conseguiu extrair as melhores coisas dos melhores jogadores dele e dos que não eram melhores também, em 2 das últimas 3 temporadas, eliminando o que vai ser considerado o maior técnico da história do futebol. Por isso, na atualidade, o meu recorte é para o Ancelotti. Não, eu tô contigo nessa, Tati. Agora é a Clara que se vira na Minerva aí. Então não voto tem graça, de Minerva. Puxada. Eu voto no Gasperini. Não, mas então... Eu entendo que na atualidade, eu acho que
no tamanho dos dois na atualidade, se você for comparar aí as conquistas e o que fez e tal, etc., eu acho que tem um debate bem interessante do que são os dois técnicos. E eu entendo o que o Marcelo falou em relação a o Guardiola ter mudado o futebol, e eu concordo totalmente. Mas, para mim, o que faz eu colocar o Guardiola acima não é a importância que ele teve na história do futebol, apesar dele ter tido uma importância maior do que o Ancelotti. É que ele continua a cada ano fazendo um Manchester City na principal competição e mais difícil de clubes, um time do caralho. Todo ano a gente, em algum momento, pode ter a sensação de que, caramba, esse City tá... E aí ele vai lá e assim, como treinador de posicionamento de jogador, de forma de jogar, isso, para mim, coloca ele quando a gente fala de treinador, e não num contexto maior, acima, para mim, porque ele tem feito isso há muitos e muitos e muitos e muitos anos, coloca para mim acima do Ancelotti. Então... E só lembrando, para corroborar o que a Clarinha está falando, se não fosse o Klopp batendo 99 pontos, teríamos 8 títulos consecutivos do Manchester City, transformando a Premier League em Bundesliga. Cara, nem o Ferguson fez isso, cara. Mas aí você votou então quem? No Guardiola. Guardiola, sim. Então vai lá, já acabou. Minerva. 3-2, a gente já tinha esse resultado no começo do programa. Exato. Não adianta. Bons debates. Tá aí, bons debates. Melhor técnico da atualidade para 3 e não para 2, está lá Guardiola. E esse foi nossa prateleira do melhor futebol do mundo.